gente, agora vamos falar sobre um outro tema bem importante, bem interessante, que muita gente gosta, né, de fazer até alguns tipos de procedimentos estéticos, né, falando aí sobre saúde, bem-estar também, porque o tema que a gente vai trazer aqui, que é cirurgia plástica, ela também tem a ver e diz respeito à nossa saúde, ao nosso bem-estar. A saúde sempre tem que estar em primeiro lugar e isso é primordial, né? Só que aí existem, sim, de fato, alguns mitos e verdades sobre as cirurgias plásticas. E é justamente sobre esse tema, sobre esse assunto que a gente vai discorrer agora com o doutor, que é o Daniel Rufato. Tudo bem, doutor? Bom dia, bom ano. Tudo jóia? Bom, doutor, realmente há ainda muitos mitos, né, que envolvem as cirurgias plásticas no geral, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: as cirurgias plásticas, elas têm ficado mais tecnológicas, digamos assim, e muito menos invasivas. Tem acontecido esses métodos? Sim, com certeza. Hoje em dia, como você falou, a tecnologia está entrando em ação. Ela faz com que a gente realize procedimentos menores, cirúrgicos e minimamente invasivos, que seriam esses procedimentos menores, e que a gente consegue melhorar o resultado de uma cirurgia, potencializar. O que ainda há de muita inverdade, né, quando fala em cirurgia plástica, de muitos mitos também. E o que a gente vê também é, na verdade, quando acontece em alguns casos específicos, uma repercussão muito negativa e muito forte, né? Por isso, a escolha de um bom profissional e dessa relação de confiança, certo? Sim, com certeza. Como você falou, cirurgia plástica tem que ser com um especialista, com um cirurgião plástico. Você vai fazer um procedimento buscando a segurança dentro de um hospital, com uma equipe qualificada. Com isso, a gente consegue diminuir muito os problemas referentes ao ato cirúrgico. Os pacientes que buscam quebrar esse ciclo, né, da segurança, com certeza pode ocorrer problemas sérios, como a gente tem visto aí na mídia hoje em dia. Então, primeiro caso é escolher um bom profissional. Sim. E, claro, avaliar aquilo da maneira adequada. Onde eu vou fazer? Quanto eu vou gastar? Tem que colocar tudo realmente na balança, porque às vezes o barato sai caro, né? E é o que eu sempre falo, não é nem tão pouco, né, em relação a outro profissional, né? Às vezes é realmente a diferença é mínima, a né? diferença pouca, e que vai fazer toda a diferença, né, de você ter uma cirurgia, um pós-cirúrgico, né, bem positivo, e um nem tanto assim, né? Então, esse é o ponto de partida. Quais são as cirurgias ainda que vem liderando? Realmente, prótese, lipoaspiração, acabam sendo os carros-chefes atualmente? Com certeza. Hoje a prótese é o número 1, depois vem a lipoaspiração, aí depois vem as cirurgias de abdômen, cirurgias de faciais, mas a prótese e a lipoaspiração ainda são as cirurgias do carro-chefe dos principais cirurgiões. A questão do pós-cirúrgico, né? As cirurgias podem ser feitas nessa época, no verão, com esse clima, né? Porque muita gente assim, não, vou esperar o inverno, algum tipo de cirurgia. É mito, é verdade? O que é indicado, doutor? Não, isso é um mito. A cirurgia plástica pode ser feita em qualquer época do ano, né? Claro, os picos da cirurgia são os meses de janeiro, dezembro e janeiro, e o mês de julho, principalmente por causa que a idade dos pacientes são aquelas pacientes que têm filhos em idade escolar. Então, normalmente, esses 3 meses são um pico da cirurgia plástica. Mas, normalmente, ela é feita durante o ano inteiro, não tem muito, porque hoje está calor, amanhã está frio, então hoje o tempo é meio... Mas, na verdade, tem a questão, assim, de, claro, ter os devidos cuidados após a cirurgia, fazendo no frio, no calor, enfim, tudo mais, né? Com certeza. Cuidados ideais e adequados, Sim. né? Quais são eles, assim? A pessoa tem que tomar a medicação correta, até o tempo, né? O ciclo determinado, tem todo um parâmetro para seguir, né? Sim, com certeza. O pós-operatório numa cirurgia plástica é tão importante quanto a cirurgia. Se o paciente não fizer o repouso que foi informado, não tomar as medicações, não tomar os cuidados necessários, com certeza ela pode atrapalhar o resultado da cirurgia dela, né? Exatamente. Até daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro tema também, que é fibrose, né? Como é que faz para, na verdade, serem evitadas? Porque o que acontece? Muita gente no pós-cirúrgico, né? Em cirurgias plásticas e até estendendo um pouquinho para cesárea também, acabam essas pessoas abusando demais. E aí depois as consequências vêm. Com então, certeza. assim, na verdade,
é o que você comentou, o pós é tão importante quanto o ato da cirurgia. Sim, o corpo mostra para o cirurgião se o paciente fez algum esforço, se não fez. A fibrose é um processo cicatricial que vai ocorrer em qualquer tipo de cirurgia, não só na cirurgia plástica. Mas se o paciente seguir corretamente as orientações do médico, com certeza ela vai diminuir e a gente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Doutor Daniel, as cirurgias plásticas, no geral, elas têm ficado mais acessíveis à população? O que a gente tem visto é isso também, é um caminho mais assim de popular mesmo, né? Por exemplo, até aquelas reparadoras, digamos assim, né? Tem gente, tô incomodada aqui um pouquinho com o meu nariz ou com a orelha. Tem essas que, né? E às vezes as crianças sofrem bullying, né? Quando começa a escola, de fato, e é terrível isso, né? Que são aquelas mais reparadoras que a gente chama. Sim, com certeza. Hoje ela acabou barateando muito, devido a gente ter hospitais específicos para esse tipo de cirurgia. Os produtos usados também estão cada vez mais baratos, então a gente consegue repassar isso para os pacientes e, com certeza, realizar um número maior de cirurgias. E aí as pessoas, claro, elas têm tido esse melhor, né, mais fácil acesso. Os profissionais, os cirurgiões hoje no Brasil estão sendo referência aí no mercado, em grandes conferências, congressos internacionais. Muita gente tem vindo para o Brasil para fazer essas cirurgias, o que, na verdade, potencializou e caracterizou o bom profissional brasileiro. Porque, assim, notícia ruim a gente fala também, mas a gente tem que falar do lado positivo, né? Dos que fazem a coisa correta e realmente se tornam referência aí no assunto. E o que a gente vê é que o Brasil, sim, é referência em cirurgia plástica. Com certeza. Isso vai muito um trabalho da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de fiscalização dos serviços que formam os cirurgiões. Então, isso, quanto mais o nível elevado da formação, com certeza a gente vai aumentar cada vez mais o nível e a capacidade dos nossos cirurgiões, que hoje já são reconhecidos no mundo inteiro, né? Maravilha, doutor. Muito obrigada. Deixa o seu contato aqui pra gente, para quem quer saber mais, né? Tirar dúvidas e, claro, conhecer, né? Ter a confiança em um bom profissional quando definir, né? Realizar aí uma cirurgia plástica. Pode deixar o seu contato para nós. Então, o contato seria o site www.danielrufato.com.br. Nas redes sociais, Daniel Rufato. São dois T's, né, Dani? São um F e dois T's. Um F e dois T's, eu reparei aqui, só para vocês localizarem certinho. Mande sua pergunta que a gente vai responder com o maior prazer. Tá certo. Muito obrigada, bom ano, viu? Até uma próxima. Você também, até uma Continue próxima. Aqui com a gente, doutor Daniel, para a gente acompanhar mais aí da boa música